como esse. Dentro de nós almeja um anseio por Deus. Isso nos traz até esse lugar. Não porque fisicamente aqui Deus comporte sua glória, mas é porque você, servo, filho, instrumento, chamamos alguns chamam no mundo aí, no meio evangélico, chamam de vasos. Mas na verdade nós somos vasos de honra. Você comporta Deus pela única e exclusiva graça dele, que quis colocar em nós o seu Espírito e assim nos fazendo a sua habitação. Por isso que quando reunimos nesse lugar aqui, há alegria, amém? Esse lugar nos lembra tudo isso. A guerra, a luta, muitas vezes o desabafo de uma semana difícil, de muitas lutas, de muitos desafios talvez que ainda estão para vir. Mas nesse momento aqui, nós colocamos as nossas defensivas, colocamos as armas de lado e adoramos a Deus. E depois nós retomamos com força total para lutar lá fora, porque a nossa luta é lá. Mas nós precisamos de sair daqui cheios da palavra. A palavra que nos impulsiona na direção certa. Só existe uma direção, só existe um caminho. Eu te convido então para seguirmos a nossa exposição conforme temos feito nessas noites de domingo de celebração. 1 Coríntios, capítulo 15 é o texto. Por favor, coloque-se de pé no seu lugar, com a Bíblia aberta em 1 Coríntios. O versículo é o de número 20. 1 Coríntios, do versículo 20 ao 34. Perdão. 20 ao 28. 1 Coríntios 20, você vai achando e localizando aí, né? 1 Coríntios 15, do verso 20 até o 28. Amém. Amém? Preparados? Vamos à leitura. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um porém na sua ordem: Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque ele é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Aleluia. E quando vamos orar após a leitura da palavra. Senhor querido e Rei, Tu és a pessoa que está sendo celebrada aqui. Tu és aquele a quem nós enxergamos como o centro do culto. Tudo aconteceu desde o começo aqui, o louvor, a
a adoração, a oferta, a leitura, tudo é para teu louvor, tudo para tua glória. E nossas mentes e corações querem ser destruídos, Senhor, porque nós entendemos de fato que nem só de pão um homem pode viver num domingo, nem só de pão vive o homem. Mas esse dia, o dia do Senhor, nós queremos comer esse banquete juntos, Senhor. Essa ceia do Senhor. Conduz-nos nesse ambiente santo. Conduz nessa condição especial em que, como igreja reunida, nos tornamos família. E o Pai, o Senhor, está na mesa para nos dar o que comer. Oh Pai, nós te amamos, Pai, em nome do teu Filho Jesus. Podeis assentar. O texto é bem claro. Todo o capítulo de 15 de Coríntios é um capítulo sobre a ressurreição. E como bem dissemos, estas serão semanas em que estaremos nos detendo um pouco sobre esse tema tão importante. O pastor Caleb falou semana passada sobre esse argumento que o apóstolo Paulo está contrapondo à influência dos saduceus. Lembra que os saduceus debatiam com Jesus sobre não existir ressurreição? Pois esse mesmo segmento religioso busca influenciar de alguma maneira os judeus coríntios que ali estão. E existe um movimento gnóstico também, que é próprio da cultura pagã dos gentios, da Ásia, daquela região ali. Então, o apóstolo Paulo vai seguir com a seguinte lógica: se não há ressurreição dos mortos, Cristo não foi então o primeiro a ressuscitar. E nós sabemos que Jesus é considerado na Bíblia o primogênito dos mortos, justamente porque ele é o primeiro a ressuscitar, inaugurando essa raça de novas criaturas que vão morar no céu, que vão alcançar a glória do Deus Pai, justamente porque Jesus Cristo foi o primeiro a ressuscitar. E se Cristo não ressuscitou, então estamos perdidos. E ele mesmo diz: nós somos os mais infelizes da terra, porque além de vivermos uma vida de provações, perseguições e privações, deixando de viver para nós mesmos, anunciando que Jesus morreu que Jesus ressuscitou, e se ele não ressuscitou, nós não estamos falando a verdade, e o pior de tudo, nós ainda somos os mais infelizes da terra e vamos perecer nos nossos pecados. É o que... Mas, apesar de toda essa argumentação, Paulo tem no final a afirmação positiva, assertiva. Ele diz: mas de fato Cristo ressuscitou. Ou seja, a fé de vocês não é em vão, não. A nossa fé não é em vão, não. Paulo está dizendo isso para os coríntios, e ele, certamente através do Espírito Santo, fala para nós hoje que esse fato, de fato, é evidente e cabal. Jesus Cristo foi condenado num rito jurídico que contou com a chancela do maior representante do Império Romano na Palestina, que era Pôncio Pilatos. Jesus foi assassinado numa hora e num local que foi protocolar. Os oficiais militares registraram a hora em que ele foi, expirou o seu espírito, a hora que ele morreu. Testemunhas
variadas. Muita gente que estava presente tem ricos detalhes sobre a morte do Senhor Jesus. Assim também como na sua ressurreição, pois Jesus no terceiro dia saiu andando de dentro da sua tumba. E foi visto por centenas de pessoas. Foi visto por centenas de pessoas. Isso é muito importante. Jesus saiu de dentro da sua tumba e foi confortar aqueles que estavam chorando no luto da sua morte cruel, pois a morte de crucificação era uma das mortes mais vis e atormentadoras, que deixavam as pessoas pensando duas vezes sobre cair nas mãos de um carrasco romano. E o Senhor Jesus foi lá consolá-los. Eles estavam traumatizados com a morte de Jesus, e Jesus foi lá e os consolou, dizendo: olha, veja, eles me arrebentaram lá na cruz, veja só, olha as marcas, veja, mas eu estou aqui. E Jesus comeu com eles. Jesus comeu com esses que ele chamava não mais de discípulos, ele chamava de amigos. E Jesus deu ordens específicas sobre uma missão que esses seus sucessores, aos quais ele preparou e enviou durante o tempo da sua ação, do seu ministério terreno, esses homens haveriam de consolidar a missão de cuidar da sua igreja, que haveria de surgir e ampliar-se. Ali havia apenas os discípulos, mas a igreja que ali estava haveria de se multiplicar num número infindável de pessoas e iria trazer repercussão para séculos e séculos até chegar a nós também. E Jesus, além de ordens, também nos deixou promessas ali após ressurreto. Essas promessas falam sobre alimentar os nossos corações de esperança, de que Ele estaria conosco todos os dias, que Ele vivo está, que Ele voltará, que Ele nos daria poder e graça para poder viver essa vida capacitados, para podermos fazer as obras que Ele fez, levar o Evangelho, falar do amor, trazer as vidas do inferno, trazê-las para o Pai. Esse grande papel que a igreja representa aqui na terra, como se fôssemos Jesus. É claro muito bem que nós somos apenas os galhos secos. Ele é que é a videira verde. Nós somos apenas os gravetinhos. Mas quem está na videira está alimentado, recebendo a seiva da vida, e o sangue está passando na nossa vida, porque está vindo da videira, e o ramo ele é alimentado pelo tronco. Quem está em Jesus, quem permanece em Jesus, está recebendo vida e produz fruto. Você está ligado em Jesus? Você está ligado nele? Ele está vivo, e isso nos permite dizer com muita alegria aqui nesse lugar: Jesus é real. Aleluia. Mas eu quero lhes dizer algo muito verdadeiro. Essa esperança que alimenta o coração de milhões de cristãos até hoje, o fato de que Jesus está vivo e de que Ele vai voltar, encontra um inimigo poderoso. E não é exclusividade da nossa era nem do nosso tempo. Sempre existiram os anticristos, e o espírito anticristo sempre habitou o planeta Terra. Mas hoje, especificamente, poderosos de grandes nações se preparam para a última cartada. Quero falar isso de uma maneira bem solene, para que você identifique o tempo que você está vivendo. Discirna.
estão unidas, como no livro de Apocalipse está escrito, que os poderosos se uniram contra o ungido de Deus, o seu ungido. Eles uniram-se para formar um só governo mundial. Está aí, a intenção é essa, já está desenhado há muitos séculos. Uma religião só, sem Deus. Uma religião a crença é o humanismo científico. Humanismo com ciência. Quem já ouviu falar? Nada mais de nações, nada mais de famílias também. Nações são um problema. Querem acabar com as nações. Em breve nós ouviremos discursos cada vez mais reiterados sobre a necessidade de que tudo se transforme num só governo. E família também não é bom, porque família protege muito os filhos de uma série de pensamentos que não são producentes, que não são interessantes para quem quer formar um governo mundial, que tenha um controle estatal. As crianças têm que ser mais cuidadas pelo Estado. Família é ruim. Família é ruim. Então, essa última cartada, que pensa um governo mundial, um reino só, para resolver todos os problemas de alimentação, todos os problemas de saúde, todos os problemas de comida. Antes, porém, existe um problema. É preciso destruir a figura icônica central da história da civilização judaico-cristã. É preciso destruir a imagem de Jesus de Nazaré. Os seus seguidores atrapalham. Os seguidores de Cristo atrapalham esse plano perfeito de doutrina. Até o menor, para que todos neguem a história. Isso se chama, na linguagem pessoal e progressista, reescrever o passado. Quando você reescreve o passado, você apaga a identidade de um povo e cria uma revolução cultural baseada no nada, naquilo que eles querem que você viva. Então é muito melhor mexer com essa figura central icônica, que é um grande problema e um entrave. E os seus seguidores, que representam um grande problema, e eles chamam até de retrocesso. Se você não sabe, você é um retrocesso, se você é um cristão. Você é um retrocesso para o progresso deles. Você está atrapalhando os planos do anticristo. Tá bom? Por isso, eles precisam de remover e reescrever o passado, tentando inventar um Jesus que seja sábio, mas que não seja juiz. Ele não pode chegar e entrar dentro do templo e jogar aquelas mesas de canto para o alto. Esse Jesus, ele tem que ser bonzinho, ele tem que ser sábio, mas acima de tudo, ele tem que morrer na cruz como um coitado. Para que posso dizer, coitadinho de Jesus. Foi fazer o bem, está vendo? E só até aí. Não toquem nesse assunto de ressurreição, de que há um Jesus Cristo, porque isso vai atrapalhar, porque existem muitos outros grandes líderes que morreram. Todos sabem, os seus seguidores de Buda sabem muito bem aonde estão os ossos de Buda. Os seguidores de Maomé sabem muito bem onde estão os ossos. Os seguidores de Gandhi e os seguidores de outros grandes líderes que arrastaram multidões. Mas onde estão os ossos de Jesus Cristo de Nazaré? Jesus Cristo
ressuscitou. Ele ressuscitou. E é por isso que nós não vamos nos calar. Nós não podemos parar de falar do Evangelho puro, ainda que raro. O Evangelho está ficando raro. É imperativo, é urgente e é profético. O peso da mensagem é maior do que as considerações políticos, filosóficos e sociais. E Cristo não é politicamente correto. Esse é um grande problema, né? E nós pregadores não, vamos nos deparar. Tudo é gravado. Tudo é gravado. Nós não devemos nos calar, meus amados, e crer na ressurreição. Porque crer na ressurreição é estar exposto a um sol poderoso, que é capaz de, com seus raios, derreter essa camada frágil de cristianismo falso. Quando esse sol começa a pegar a luz desse meio-dia, derrete essa camada frágil desse cristianismo nominal. Por isso é preciso coragem. Coragem para ser um cristão numa sala de aula hoje. Ser cristão e conseguir um diploma e passar de ano numa universidade. Fazer as respostas que eles querem e mesmo assim sair de lá incólume, incontaminado, puro e convicto de que Jesus Cristo ressuscitou. É preciso coragem para ser isso. Jovens, adolescentes, vocês vão enfrentar escolas cada vez mais déspotas, que desafiam Deus e ridicularizam quem ousa dizer em nome do Senhor dentro de uma sala de aula. A tendência é calarem-se os covardes. Coragem para permanecer casado hoje, porque são tantas justificativas para não continuar casados, visto que as intolerâncias são maiores e nem todos estão dispostos ao sacrifício, porque vivemos mimados numa geração que vai até certo ponto, se for interessante, mas não tem a renúncia, não conhece o amor, sacrifício. É preciso coragem. Coragem para ser o pai e a mãe, que o seu filho olhe para você e diga: eu quero o Deus do meu pai. Eu quero o Deus da minha mãe. É preciso coragem para ser esse pai. É preciso coragem para ser essa mãe. E é preciso coragem na igreja para pregar o evangelho puro, que, ainda que raro, pois há crentes, pasmem, meus irmãos, que querem modificar a Bíblia. Temos dois aí que estão dizendo que querem modificar a Bíblia. A Bíblia não perde a sua atualidade. Ela é tão fresca como as notícias do Jornal da Manhã. Ela é muito contemporânea e eterna ao mesmo tempo. Isso aqui é um exercício bom para verificar o grau de cristianismo falso, que nega as verdades primordiais, como, por exemplo, as verdades bíblicas, que são desconfortáveis. Porque a ressurreição é apenas uma, e eu estou aqui fazendo uma digressão, mas quero que você considere que a Bíblia como um todo, e esses temas, inclusive da ressurreição, são desconfortáveis para o mundo. Se você for no Facebook e fizer ali um comentário sobre inferno, pecado e juízo, veja a reação
dos likes, dos dislikes e dos comentários negativos. Se você falar sobre, presta atenção, se você falar sobre inferno, juízo e pecado. Se você fizer esses 3 comentários, mas cuidado. Se você falar sobre pecado, se você falar especificamente sobre sodomia, e se você associar a sodomia com homossexualismo, você pode ser processado, sabia? Você pode ser processado, então cuidado. E principalmente porque sodomia está relacionado com uma cidade bíblica, de onde os homens estupravam os viajantes que chegavam à noite para buscar acolhida naquele lugar. E por isso aquele lugar foi chamado de sodomia. E por isso esse mesmo lugar, segundo a Bíblia, caíram pedras de fogo que destruíram toda essa cidade, essa pequena civilização na beira do Jordão, que era um lugar bonito, e hoje só tem pedra lá. Por que será? Havia também na Bíblia, nessa mesma cultura bíblica, que muitos rejeitam aceitar porque é desconfortável, o Éden. Foi nessa mesma região aí. O Éden existiu naquela região. O Éden era um lugar onde existia um homem chamado Adão, que está referido também nesse texto. E foi através desse Adão que não veio dos macacos. Amém? Ele foi tirado do barro, do pó da terra, soprado pela mão de Deus, o Espírito soprado tornou-se alma vivificante, segundo a Bíblia. Esse homem que veio do barro, ele é homo, um homem comum, algo parecido com barro, algo que veio do pó, igual nós voltamos para o pó. Nós somos todos mesmo pó. E, meus amados, foi esse homem pelo qual entrou a morte, quando ele pecou. Você está entendendo onde eu estou chegando aqui? Para você entender o papel do segundo Adão que está descrito aqui, você tem que entender a cultura da Bíblia como um todo. Eu vou ler aqui o texto para você entender. Não adianta crer só na metade da Bíblia, você tem que entender ela toda para você ver por que o Velho Testamento, o Novo Testamento, ele explica o Velho Testamento, que a gente chama de Antigo Testamento. Né? Pois bem, olha só, no versículo 21, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição. Porque assim como em Adão todos morrem, então é preciso crer que realmente houve um Adão. Então isso vai esbarrar na questão da teologia, da teoria da evolução, que é uma teoria. Eu preciso crer que realmente o homem foi criado de Deus. Isso não é conflito nenhum entre fé e ciência. A verdadeira fé, segundo John Stott, um grande teólogo, ela só reitera a verdadeira ciência é reiterada pela verdadeira fé. Não existe conflito. O problema são as narrativas e as invenções do passado. Jesus é o segundo Adão. Jesus prefigura o primeiro Adão, porque o primeiro Adão veio e trouxe o pecado e a morte sobre os homens, gerando tudo isso que nós estamos aí vendo. Mas o segundo Adão vem trazer vivificação dos mortos, ou seja, ele vem fazer vida para quem estava morto, ele vem ressuscitar-nos. Nosso espírito, irmão, estava morto. Jesus nos trouxe vida. Vida eterna, é isso. Não é simplesmente como alguns casos de pessoas que Jesus tocou na esquife, o filho da mulher de Naim. Jesus tocou, mandou aquele jovem se levantar, ele levantou. Aquilo foi um milagre ocorrido no cemitério, na porta de um cemitério. Aquilo foi um momento de impacto com a glória de Deus, em que um morto fisicamente voltou a viver. Mas esse moço
invariavelmente, impreterivelmente, teve que enfrentar a realidade da morte depois. Isso é fato. Mas aí depois da morte é que vem a história. É depois da morte que começa a vivificação. Para quem tem Jesus. Quem crê no Filho, tem a vida. Quem não crê no Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. É o que está escrito em João capítulo 3:17. Pois bem, eu estou caminhando para encerrar. Mas crer na ressurreição não é somente olhar para o passado da Bíblia, o passado da criação do mundo, o passado da própria vinda do Senhor Jesus, historicamente aqui na terra. Crer na ressurreição é crer no futuro e andar segundo a fé que eu tenho hoje. É crer que virá o fim. No versículo 24 diz assim: e então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Hoje as nações estão unidas contra o Filho. Eles têm um ódio mortal e não sabem porquê. É porque o príncipe deste mundo os incita. Porque o príncipe deste mundo, de fato, tem um poder que lhe foi confiado por Deus para governar e reger. E por isso que os poderosos estão traçando esse plano, que vai culminar com sua própria destruição. Porque o fim que já está escrito descreve exatamente isso. E Jesus Cristo, ele vai enfrentar todos os inimigos de Deus e há de destruí-los com o sopro da sua boca. O diabo estará presente nessa guerra final, que não demora muito, mas nós não nos atrevemos a dizer datas, nada disso. Pode levar o tempo que for, irmãos, mas a palavra de Deus, eu estava lendo Mateus esses dias, estou lendo de novo a Bíblia. Passarão os céus e a terra, as minhas palavras não vão passar. Não vai passar. O fim vai chegar. E o fim será dessa maneira. Quem vai vencer é Jesus. Não são eles. Não são eles, irmãos. Então, o último inimigo a ser destruído é a morte. Essa morte que nos assusta e nos pressiona o tempo todo. Nós que vivemos sobre a sombra, né, desse receio, que já não é mais um pavor, porque nós conhecemos Jesus, mas a gente quer se preservar, fala a verdade, todo mundo quer se cuidar, né? Fazer cumprir todo o propósito de Deus, né? Aqui na terra, aquilo que Deus tem para nós. O último inimigo a ser vencido é a morte. E então, tem algo muito misterioso aqui, que eu com muito temor me reservo. Olha só, no versículo 27. Porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Ou seja, exclui Deus. Porque foi Deus que sujeitou todas as coisas a Jesus. Então Jesus, quando todas as coisas estiverem sujeitas, quando Jesus tiver sujeitado tudo, principados, potestades, anjos e homens, quando ele tiver sujeitado tudo debaixo do seu poder, porque ele venceu tudo, Jesus é vencedor, amém? Aleluia. Aleluia. Depois que ele tiver vencido tudo, ele vai se sujeitar àquele que todas as coisas lhe sujeitou. O Filho é Filho. O Filho é Filho, irmão. Essa Trindade santa e perfeita é bendita. E não existe nenhuma desarmonia nisso. Preste atenção como o Filho é Filho. Olha só. Jesus estava lá no céu, estava na glória. É
Efésios fala claramente que Jesus não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo o quê? Se esvaziou, se humilhou e tomou a forma de homem e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele não fez caso dessa vergonha, dessa ignomínia, que é ser exposto como um espetáculo de morte cruel. Ele preferiu se esvaziar, ele foi e se esvaziou. E agora aqui, o que está escrito nesse texto, eu quero que você entenda com as devidas vênias, como diz lá no meio do vídeo. Eu me dou essa liberdade, mas eu sei que é com muito temor que se tem que falar isso aqui. Olha só o que vai acontecer. Depois que Jesus tiver vencido tudo, ele vai se sujeitar a Deus Pai, para que Deus seja tudo em todos. Amém. Sabe o que significa? União da igreja com Deus. Assim, uma igreja. Luz é indivisível. A ciência diz que a luz é indivisível. A luz não pode dividir. Nós vamos nos unir com Deus, o Pai das luzes. Nós somos luz, Deus é o Pai das luzes. Nós vamos nos unir e vamos ser um com Ele para sempre. E nós vamos viver eterna alegria e paz sem fim. Está escrito na Bíblia, lá em Apocalipse, que nós vamos viver em paz sem Senhor. Aí acabou os problemas, dor de cabeça, preocupação com carro, conta, banco, dinheiro, emprego, menino, arroz. Irmãos, namoro, casamento. Menino, né? Já falei menino. Então, veja só, eu estou fazendo 25 de casado. 25 agora dia 2 de dezembro, então aí junto, né? Todo mundo, bom. É isso aí. Irmãos, aí eu quebrou o negócio que eu estava no. Nós vamos estar unidos com o Senhor Jesus. E é isso, irmãos, que eu quero finalizar pensando. Nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser possivelmente ridicularizados. Alguns aqui, se tiverem a postura de firmes cristãos, capazes de renunciar a esse mundo e por amor a Cristo não negar o seu nome, você poderá perder emprego, você poderá até perder oportunidades, mas de fato você é um cristão verdadeiro. Amém. E para ti não existe mais condenação, porque já não há condenação para os que estão em Glória a Cristo. Deus. Aleluia. Então é isso que a ressurreição vem falar para nós. Fique com a Bíblia toda, não abra mão da Bíblia. Toda ela é verdade. O resto é mentira. O diabo é mentiroso. Mas nosso Pai é um Deus de verdade. Ele não esconde nada da gente. Nesse momento nós vamos orar. E a maneira de expressar a nossa fé também é a ceia do Senhor. Então, nesse momento, feche seus olhos por um instante, comece a adorar o Senhor e colocar-se diante de Deus, apresentando-se como apenas um adorador sincero, apenas um adorador sem nenhum peso. Deus não te colocou nenhum peso, nenhuma